Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Agora vamos falar sobre um gigante que acaba de nascer e ainda, gente, olha, é bilionário. Estou falando aqui da fusão do DEM com o PSL, porque ontem o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, deu aval. Pode nascer, então, União Brasil, e assim nasceu. E aí eu começo jogando aqui para essa bancada, Daniel e Kleber. Será, gente, que União Brasil vai continuar gigante? Ou podemos esperar debandada? Até porque já teve um posicionamento do presidente nacional do União Brasil dizendo o seguinte: olha, somos gigante, vamos crescer ainda mais. E aí, será que realmente ele apenas está colocando isso para enaltecer ainda mais esse partido que acaba de nascer ou não? De fato, pode ficar ainda maior, Daniel, ou não? Vai ter sim um encolhimento? Nacionalmente ele já nasce grande. Daqui a pouco o Kleber vai trazer alguns detalhes de números aí, mas o partido já nasce grande, com uma bancada expressiva aí no Congresso Nacional. Vamos ver questões locais, né, nos estados. Aqui em Mato Grosso, o União Brasil já congrega, desde o DEM, muitos políticos de expressão, né, políticos de peso aqui, como os irmãos Campos, o deputado Eduardo Botelho, né, o governador Mauro Mendes, o grupo político dele. E o grande desafio do União Brasil agora aqui em Mato Grosso é se organizar de uma maneira adequada, né? Você falou em debandada, como aconteceu essa fusão com o PSL, aqui no estado já está previsto, já está mais do que cristalino, que muitos filiados ao PSL não vão embarcar no União Brasil, justamente porque fazem parte aí dessa arco de apoio, né, ao governador. Não está definido se ele vai com o Bolsonaro ou não, né? Mas desde alguns deputados estaduais, por exemplo, já vão pular para o PL e devem sair. Então, o União Brasil já vai perder um pouco de força aqui em Mato Grosso. Mas o grande desafio, como eu dizia, aqui do novo partido, é se organizar internamente, né? Porque ele tem sim um fundo eleitoral muito grande, expressivo, nacionalmente aqui também, né? Vai ter muito tempo de televisão também, né? Vai ter realmente um poder para fazer diferença aí na campanha política desse ano. O DEM, que ainda vão decidir se é alguém do Democratas que vai ser o presidente estadual. O Fábio Garcia é naturalmente um nome indicado para continuar sendo o presidente, levar adiante agora esse novo partido, ficar maior. Mas internamente já também tem resistência em relação ao nome dele. E a gente estava citando, além do PSL, o nome do ex-governador Júlio Campos, que também tem se demonstrado descontente, né, com os rumos do partido. Ele não engoliu muito bem essa fusão, disse que foi imposta de cima para baixo, né, e não houve uma interlocução, uma conversa muito melhor, né, mais detalhada em relação a isso. E tem dado sinais de que quer sair do partido, né, agora desse novo partido, União Brasil. Teria também, inclusive, como a gente trouxe aqui, recebido o convite do próprio PV. Mas vamos ver, né? Agora que está sacramentada, né, a criação desse partido, os correligionários, os filiados do União Brasil, têm que sentar e se organizar, né? Até porque estamos num ano muito importante, um ano eleitoral. Kleber Lima, vamos entender o tamanho desse gigante. São mais de 500 prefeitos, um número também grandioso de deputados. E aí, na sua avaliação, vai continuar gigante? Vai crescer ainda mais ou não? Vai ter encolhimento sim mesmo que os dirigentes digam o contrário agora? Não, eu acho que a possibilidade de continuar gigante é gigante, é grande. Por quê? Porque significa mais tempo, é o maior partido hoje do Brasil, já nasce nessa condição, o maior partido do Brasil, em tempo de televisão, que é moeda caríssima num ano eleitoral, numa campanha, e em fundo eleitoral, né? Fica aí em torno de R$1 bilhão que esse partido já nasce com ele. Exatamente. E no caso de Mato Grosso, imagina o candidato, o governador, candidato à reeleição, disputar por um partido que tem o maior tempo de televisão e o maior fundo eleitoral. Então, assim, fica altamente atrativo. Agora, é óbvio que vai atrair aqueles peixes grandes. Bagrinho não entra nessa disputa, não consegue, né? Senão vai ser
engolido. E, curiosamente, o número do partido passa a ser 44, né? Que aqui é conhecido como a Lei de Mato Grosso. Olha que interessante, do ponto de vista do marketing, da comunicação. Acho que a tendência dependendo, entretanto, de como ele vai se alinhar aí nas eleições presidenciais, pode permanecer grande. Lembrando que o segundo partido continua sendo o PT, né? O segundo o PT com 53, né, a Câmara, porque com a fusão 81 União Brasil passa a ter então 81 em primeiro, deputados, exatamente, né, e 7 senadores. Deputados, e aí o PT 53 deputados então. E disputa a presidência com um candidato forte, ou seja, que polariza, hoje favorito. E isso é o que deve determinar como é que eles ficarão a partir do ano que vem. Porque o que define o tamanho dos partidos é o número de deputados federais eleitos, as bancadas de deputados federais eleitos a cada 4 anos, né? Como é fusão, você traz a herança do que o DEM e do que o PSL elegeram na eleição anterior. O PSL foi quem mais elegeu na eleição anterior. Olha só, e ainda vamos falar um pouquinho mais sobre, então, federação, no caso, a gente falou da fusão, tá, de 2 siglas partidárias, daqui a pouquinho a gente fala sobre federação, mas antes de trazer esse tema, e mais ainda tem relação direta, o vereador Mário Nadaf deu um puxão de orelha aqui na gente, viu? Dizendo que afirmamos que ele ia sair do PV, que a gente falou do PCdoB, o Kleber falou também, e não foi bem esse o posicionamento. Isso porque o próprio vereador mostrou na semana passada muito descontentamento com a ventilação do fato de que o PV poderia fazer aí uma federação com o Partido dos Trabalhadores. E aí o vereador falou novamente sobre a posição dele e disse o seguinte: olha, quem estava muito mais bravo era o vice-prefeito Estopa, do PV, tá bom? Bom, vamos então ouvir o que tem a dizer o vereador Mário Nadaf a respeito. Houve um desconforto por parte do secretário Estopa, né? Em razão da indefinição desse quadro. Nós não temos claro com quem que nós iremos caminhar numa coligação proporcional. Eu continuo no quadro do PV, né? Não pretendo sair do Partido Verde e vamos aguardar o desdobramento disso. Alguns querem que a decisão seja tomada agora em março e outros, como o PT, querem prorrogá-la 90 dias antes do pleito, né? Aí eu acho que seria muito arriscado. Eu acredito que haja a possibilidade desses partidos se coligarem, federalizarem, os partidos que têm um perfil comum. E eu nada me oponho a fazer uma coligação com o PSB, com o PCdoB e com o PV. Portanto, quero registrar que, em momento nenhum, Kleber, manifestei o desejo de sair do Partido Verde. Foi onde nós já conseguimos os 3 mandatos e que, com certeza, com essa força desse grupo, que nós iremos conduzir essa pré-candidatura à Assembleia Legislativa. Existe uma perspectiva de que até o dia 10 o STF já possa decidir se de fato é constitucional ou não a federação. Se caso for constitucional e se por acaso também PV acabar federando com o PT. E aí, o senhor permaneceria no PV ou não? Já pensou em outro partido, caso isso aconteça? Olha, eu ainda não pensei, né? Como eu disse, o PT é um partido gigante, inclusive o nosso estado, tem um fundo partidário bastante grande, vultuoso, e assim, isso levaria a uma reunião do nosso grupo para tomar uma decisão nesse sentido, né? Eu vou esperar essa decisão, então, logo tomemos conhecimento, nós iremos conversar com o grupo no sentido da permanência ou não no PV, ou até mesmo da candidatura ou não, a pré-candidatura a deputado estadual à Assembleia Legislativa. Houve uma certa confusão quando o senhor pode ter citado o fato de poder até ir para o PCdoB, ou o senhor jamais quis afirmar isso? Não, não foi isso que eu quis afirmar. Eu quis dizer que são partidos que têm um perfil, uma musculatura bem próxima ao Partido Verde, né? Aqui no estado de Mato Grosso, o Partido Verde hoje tem 2 deputados, né? O PSB também tem 2 deputados, o PCdoB não tem nenhum. Eu manifestei que essa seria a aliança ideal para ter igualdade de condições,
nós não teríamos aí uma diferença muito grande entre os partidos. Foi isso que eu quis dizer. PSB, PV e PCdoB, nós estamos prontos para vestir e lutar por essa aliança. Kleber Lima, falou e disse o vereador. Falou e não disse, né? Porque ficou do mesmo tamanho. A única coisa que ele esclarece é que ele ainda não que ele não estava assim com essa vontade toda de sair, que a gente comentou aqui em relação ao que estava publicado na imprensa, né? Mas a posição pouco clara dele é que gera esse tipo de situação, porque ele falou, mas admitiu que pode ficar, mas pode sair, inclusive que pode até não ser mais candidato. E o que eu ouvi de outras fontes do PSB é que eles não têm nenhuma dificuldade de fazer a federação com os partidos menores. O problema é o PT. Porque o que acontece? Eles temem que o PT, por ser um partido maior, e é um partido maior, né? Tem candidatos mais fortes. Então é um cálculo meramente de viabilidade eleitoral. Não tem nada a ver com questão ideológica. E aí é natural isso, porque para um vereador a eleição mais importante que tem é a dele, né? Para um candidato a deputado, e uma eleição que concilia deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. Então, assim, quando para o PT, o Partido dos Trabalhadores, a prioridade esse ano é a eleição presidencial. Para os outros partidos, não. Então, o que eles estão querendo? Uma compensação do PT. O próprio PSB trouxe essa discussão lá em relação a São Paulo e a Pernambuco, né? Olha, se a prioridade do PT é eleger o presidente Lula, beleza, nós também achamos que isso está legal, topamos o jogo, só que a nossa prioridade em São Paulo é eleger o governador. E nós estamos apresentando o Márcio França. A nossa prioridade em Pernambuco, no Pernambuco, é eleger o governador. Por isso a gente está apresentando aqui um dos parentes do Miguel Arraes, né? E aqui o PV de Mato Grosso falou, e a nossa prioridade, eu acho que esse é um jogo melhor, mais claro, mais transparente, a nossa prioridade é eleger o Estopa prefeito em 2024, porque é a primeira vez na história que nós vamos ter essa possibilidade real. Pronto, olha aí como fica mais fácil. Aí nós já sabemos o que é o jogo. Agora, para o Mário, pelo jeito, a prioridade é me eleger deputado estadual. O que também é legítimo, ninguém está dizendo que não é legítimo. O problema é dizer isso com clareza, para não ficar confusão. Agora ele, como um bom tucano, né? Ele saiu, o Mário, viu, Mário, ó, love you para você. Ele saiu do PSDB, mas o PSDB não saiu dele. Ele fica essa coisa assim de querer acomodar todos os pontos de vista. É mais difícil às vezes. Tá certo, Kleber. Olha só, gente, ainda falando um pouco desses temas relacionados, vou lembrar aqui que hoje, às 14h, horário de Brasília, o STF retoma o julgamento sobre a constitucionalidade ou não da federação. E aí existe, então, um efeito surpresa, talvez depois da federação estabelecida ou não, políticos como Nadaf vão poder ter um posicionamento mais efetivo, Kleber Lima. Talvez muitos estejam esperando exatamente isso, né? Porque depois vão ter que se justificar em relação às declarações prestadas hoje, viu, Daniel? E aí, o que a gente pode esperar desse julgamento? A gente, em alguns momentos aqui, não vou nem falar de especulação, mas é tentar realmente antecipar um resultado, porque, olha só, existe uma pressão para que esse julgamento realmente já traga um resultado para não interferir no calendário eleitoral, porque o prazo está cada vez menor. E, se não me falha a memória aqui, seria dia 1º de março, certo, Daniel? Sim. Para que aconteça, né, os registros. E aí, bom, a decisão, se acontecer hoje, haveria ainda assim a necessidade de mudar o calendário eleitoral ou não? Pelos bastidores aí da imprensa nacional, eles dizem que a tendência é que o Supremo acolha as duas coisas, né? A validade das federações partidárias, que é uma lei aprovada ano passado, que agora está sendo julgada aqui no Supremo, lá em Brasília, e também a extensão do prazo para firmar essas federações, porque os partidos estão conversando muito entre si, não chegaram ainda a nenhum consenso. O TSE havia trazido esse prazo até para março ou abril, né? Mas agora a tendência é que os ministros do Supremo,
acolham o pedido dos partidos e joguem esse prazo para agosto, né? A gente já vai estar bem próximo das eleições, mas os partidos ainda, você citou a questão do calendário eleitoral, eles preferem ter esse período a mais para poder negociar, para poder chegar a um consenso e a partir de agosto, então, eles formalizarem as federações, que várias estão em conversas, né, nos bastidores. Eu chamo a atenção, a gente falou aqui do PSB, para o papel curioso do Márcio França em São Paulo, né? Porque ele é candidato ao PSB, para o governo paulista, e o PT também quer lançar o Fernando Haddad como candidato ao governo lá. Mas, em contraposição, o próprio Márcio França é quem está ali de carro-chefe, né? Em relação à aliança de Lula com Alckmin, né? Ele que disse esses dias, faz uns 2 ou 3 dias, o próprio Márcio França falou que essa chapa Lula-Alckmin está 99,9% firmada já, né? Que ele acredita que isso vai acontecer, mas um dos impeditivos para que aconteça é justamente a situação dele em São Paulo, né? Quem vai ser o candidato desse grupo ao governo paulista? Ou o próprio Márcio França ou o Fernando Haddad. Ainda tem o PSOL do Guilherme Boulos, né? Mas o Márcio França faz esses dois papéis aí, embora pareça que está tudo muito já definido, que o Alckmin vai migrar para o PSB e vai ser o vice do Lula, mas a situação do próprio Márcio França tem impedido que isso aconteça de modo muito mais rápido, né? Entendi. Agora, Kleber Lima, de que forma, né, essa federação, ela tem apenas bônus, ela tem ônus também, isso para a sociedade, para os eleitores, para os partidos? A gente está falando aqui de um casamento que tem que ser celebrado com prazo de validade, 4 anos. Se realmente for estabelecida a federação, o que a gente pode esperar desse processo? Olha, eu acho que a gente pode esperar, Luciana, que esses partidos pensem durante esse período se eles não querem se fundir também e virar um partido só. A federação é uma alternativa ao fim da coligação, o que significa uma ameaça real, concreta para os pequenos partidos. E nem todo pequeno partido é um partido de aluguel, é uma sigla de aluguel. Nós temos pequenos partidos, o PCdoB, por exemplo, que está nessa discussão da federação com o PT. É um partido que este ano, agora em março, completa 100 anos. Um partido fundado, salvo engano, em 25 de março de 1922. Existe até uma disputa, havia uma disputa para ver qual das duas siglas tinham sido fundadas em 25 de março de 22. Se o PCdoB ou se o PCB, né? Porque eles depois racharam, eles eram uma coisa só. Num dado momento racharam, mas eu imagino que hoje o Cidadania não faz nenhuma questão mais de reivindicar essa tradição comunista, né? Um partido que se perdeu pelo caminho. Ainda mantém o partido do Roberto Freire, mas que em Cuiabá, por exemplo, em Mato Grosso, é presidido pelo Marrafon, que foi secretário de Estado, que não tem nada a ver com o comunismo, e que tem o Pacola, né? Você vê como é que o bolsonarismo produz coisas interessantes. Pacola é bolsonarista e está num partido que é origem comunista, né? E os comunistas toleram. Então, a preservação de algumas instituições, como o PCdoB, como o PV, o próprio PV, que é um partido pequeno no Brasil, o PSB é um partido pequeno no Brasil, são interessantes do ponto de vista ideológico, do ponto de vista histórico. Agora, tem muita siglazinha aí que você não consegue nem decorar o nome. Nós temos 31 ou 33 partidos hoje no Brasil que você não sabe de onde veio, para onde que vai, e que antes viviam de vender mesmo tempo de televisão e espaço em coligações. Aí alguns nós temos a maior coligação, 10, 15, 20 partidos, mas juntava tudo, cabia numa Kombi e era só para os presidentes dos partidos ganhar um dinheirinho. Então isso tem que limpar, isso nesse sentido, eu acho que a legislação do fim da coligação é boa e a federação também é boa, porque ela pode significar a preservação de partidos que tenham consistência no Brasil ideológica, independente se de direita ou de esquerda.
Obrigada, Kleber. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque tem muita notícia ainda. Agora eu vou chamar a participação do repórter José Porto. Tem uma novidade boa aí que você está esperando, viu? Então, Porto, traga pra gente quais são as novidades em relação ao centro de triagem da Covid aqui em Cuiabá. Bom dia para você, Porto. Traga pra gente, então, as informações. Bom dia, Luciana Gavilha, Kleber Lima, Daniel Petengil. Pois é, o prefeito anunciou na live desta terça-feira a abertura de um centro de triagem na capital, depois de muita cobrança, naturalmente, até pelo aumento das contaminações pela variante Ômicron do novo coronavírus. E ele fez a live, inclusive, do local onde vai funcionar já a partir de hoje esse centro de triagem, que é a Policlínica do Cochipó. Serão testados por dia 200 pessoas. Para fazer essa testagem é preciso também fazer um agendamento para ter acesso a esses testes. Agora, é claro que também terão testes em todas as unidades de saúde. Em umas 4 delas, unidades consideradas de referência, terá uma quantidade maior de testes, mas em todas as outras, são cerca aí de quase 90 unidades de saúde que farão esses testes da Covid-19. Lembrando que todo o teste, para fazer o teste, tem que ser feito um agendamento num portal da Prefeitura. Por outro lado, serão aí, naturalmente, 1.000 testes por semana só na Policlínica do Cochipó, nesse centro de referência de testagem. E, no total, a Prefeitura quer fazer 2.640 testes por dia, porque cada unidade tem uma quantidade de testes que poderá ser realizada. Agora, se a pessoa apresentar, o paciente apresentar o teste positivo, ele já vai receber orientações, vai passar por um médico no mesmo local e também terá uma farmácia, no caso aí do centro de triagem, para distribuir a medicação que o médico passar para esse paciente. E se alguém, porventura, precisar de internação, será encaminhado para o hospital de referência da Covid, que funciona ali onde era o antigo pronto-socorro da capital. Quem precisar de exames também farão nesse hospital, e os exames mais simples, os básicos, laboratoriais e também de raio-x poderão ser feitos em policlínicas. Só lembrando que para fazer essa testagem no centro de triagem da Policlínica do Cochipó já está sendo feito hoje por meio de agendamento e nas outras unidades de saúde a partir desta quinta-feira. Só lembrando aqui, o site para a pessoa se inscrever para fazer aí o agendamento é testerapidocuiabá.com.br. Voltamos ao estúdio, é com vocês. Obrigada, Porto, pelas informações. Tenho certeza que você em casa está vibrando porque estava com muita ansiedade, porque precisa de um centro de triagem, até que enfim, então, que a Prefeitura chamou para si a responsabilidade de estender esse serviço para a população. E aí o Porto trouxe alguns números que ficamos aqui fazendo as contas. Será que realmente a capacidade de atendimento vai atender toda a demanda? Porque o número total aqui que ele trouxe para a gente, unindo essa policlínica e as outras unidades, chegam aí a 2.640 testes ao dia. Só que noticiamos aqui em períodos de onda crescente que 5.000 testes estavam sendo realizados ao dia aqui em Cuiabá, Daniel. Mas olha, uma boa notícia, parabéns à administração pública atendendo o clamor, a necessidade da população. Isso, esperamos que funcione a contento e que outras unidades possam ser também abertas aí para dar essa assistência à população, A gente está num período, vou trazer até esse dado agora nacional. Ontem, depois de 6 meses, desde agosto de 2021, o Brasil registrou mais de 1.000 mortes novamente, 1.100 mortes, 1.174 mortes. Por Covid-19. Era um número assim que ninguém espera. A gente, a partir de novembro, já via que as contaminações e as mortes estavam decaindo, mas isso é reflexo aí da estagnação, de certa forma, da vacinação no país. Nós chegamos nacionalmente a 70%, mas, por exemplo, aqui em Mato Grosso não atingimos ainda esse índice e está cada vez mais difícil chegar até passar disso, Não estamos numa margem segura ainda, coletivamente, para lidar com o Covid-19. A média móvel subiu para 823 mortes também, algo que não acontecia desde agosto de 2021, um número triste, muito preocupante.
Números preocupantes, viu, por todo o país. Bom, vamos esperar então o resultado desse centro de triagem, mas aí fiquei com uma pulguinha aqui atrás da orelha, Kleber Lima. Será que os testes, os 70 mil testes já encomendados, chegaram aqui à capital? Pois é, uma informação para a gente esclarecer. Agora, eu entendi na participação do Porto, que ele falou, começa agora com 1.000 testes dia, nessa unidade de hoje lá, mas daqui a pouco serão 2.640 testes dia por unidade. Olha só, eu tenho aqui informação do portal, vamos então traduzir e entender esses números. Isso. Olha, no centro serão realizados 200 testes por dia, 200, de segunda a sexta, então, ou seja, um total de 1.000 testes por semana nessa unidade. Nessa aí, Isso, né? serão 3 boxes de recepção, 3 salas de triagem, de enfermagem, 3 salas de atendimento médico e uma farmácia. Todos os pacientes passarão pelo box. Mas vamos aqui aos números, então, da capacidade. Olha aqui. Além do centro de testagem da Policlínica do Cochupó, as unidades básicas de saúde continuarão realizando os testes, mas também através de agendamento. Teremos 2 unidades referências para testagem. O Centro de Saúde Ana Poupina, que fará 140 testes por dia, e o Centro de Saúde Grande Terceiro, 100 testagens ao dia. As 4 unidades que atendem com hora estendida, 60 testes rápidos ao dia, outras 80 unidades básicas farão 20 testagens diárias, somadas aos 360 testes que as UPAs e policlínicas farão diariamente. Teremos um total de 2.640 testagens diárias de segunda a sexta-feira. Então aqui, olha, toda a rede. Exatamente, em toda a rede. Por isso que eu falei aqui, olha, tudo bem, um número importante, mas nós acompanhamos aqui que 5.000 testes ao dia foram feitos em épocas de grande disseminação, período em que estamos continuando. Espero que tenha um freio. Mas olha, vamos aqui nesse momento celebrar, né? Esse momento importante. Melhor fanhoso do que sem nariz, Luciana. Concordo plenamente, Kleber Lima. Concordo. Quem sou eu para discordar disso? Gente, olha, 7h10. Eu vou para o último intervalo do programa. Voltamos daqui a pouquinho. Ficamos com imagens agora da Avenida Miguel Sutil. Daqui a pouco vai começar uma obra aí. Estamos em contagem regressiva para ela.